Bom, graças a Deus, irmãos, nós vamos começar agora a nossa disciplina de escatologia, tá bem? O que é escatologia? É a disciplina na área teológica que estuda sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos. E nós temos aí que ajustar o relógio escatológico. Por isso que eu costumo chamar a escatologia de o relógio das profecias. O que acontece é que nós temos 1600 anos de profecias. Agora vocês imaginam se nós vamos conseguir dar conta de 1600 anos de profecia em 10 horas aulas, que é o tempo que vai demorar aqui o curso de vocês. Não vamos. Por isso a gente precisa de um roteiro. E esse roteiro está escrito aqui nesse documento que eu providenciei, quando em 2019 o pastor Paulo Silva, que é pastor presidente da igreja no Paraná, ele me convidou e falou: nós vamos ter uma palestra para os obreiros aqui, eu preciso que os obreiros saibam qual que é a doutrina escatológica das Assembleias de Deus. Aí eu preparei esse PDF, depois vocês me pedem aqui nesse número também, 999474330, e eu vou mandar esse PDF, e depois, quando vier o material da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, aí vocês vão ler o livro também e vão perceber que essa é a escatologia das Assembleias de Deus. Nós vamos estudar a escatologia de outras denominações também, mas só vou citar, só vou referenciar. Você vai ter que correr atrás, porque a presbiteriana pensa diferente, a batista pensa diferente, as Assembleias de Deus pensam diferente, as outras igrejas têm as suas escatologias. Aí você fala: mas não é só uma doutrina bíblica? Não deveria ter só uma escatologia? Se não fosse profecia, deveria. Mas o que é profecia? Disse o apóstolo Pedro: é uma lâmpada que arde num lugar escuro, é uma lamparina, é uma lanterna para o caminho. Isso é profecia. Até que chegue a estrela da manhã, a luz da alva, né? Até que chegue o sol. Enquanto o sol não chega, o que você tem? Você tem uma lamparina. E a lamparina serve para quê? Só para iluminar ali perto do seu pé. As profecias, elas são assim. As profecias, elas são lâmpadas para a caminhada, para a gente dizer: estamos nos encaminhando para os últimos dias. Os últimos dias. Desde quando? Desde que o Cristo veio ao mundo. O Cristo veio ao mundo e ele marcou os segundos sinais do relógio profético. Como que a gente sabe disso? Porque o Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, ele diz: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O que é o tempo que está cumprido? Chegou a hora de a gente ajustar o relógio da profecia, e é importante nós ajustarmos o relógio da profecia com esse estudo e com outros estudos. E por quê? Porque o relógio ele pode ficar atrasado. Se você imagina que você vai estudar escatologia dos anos 80, você está atrasado, porque nos anos 80 os escatólogos da igreja eles tinham um outro mapa profético. Foi lançado um livro, o Plano Divino através dos séculos, que ele durante os anos 80 e os anos 90 ele era um best-seller. O autor fez o mapa das 7 dispensações e ele conseguiu dizer como é que Deus trabalhou na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, na dispensação do governo humano, patriarcal, lei, graça e reino. Ele é um dispensacionalista. Tá bom. Antes do advento da internet, antes de as igrejas investirem muito em teologia, mas muito, e tudo aquilo que ele desenhou hoje é um mapa, igual esse aqui, aquele dali, só um mapa. Esse livro não é a Bíblia. O plano divino através dos séculos não é a Bíblia. O dispensacionalismo não é uma Bíblia, é uma teologia. E essa teologia foi feita por teólogos. Aí você pergunta: dá para utilizar esse mapa hoje? Não dá, ele está desatualizado. Naquele tempo, falava-se sobre o advento do Iraque. Foi escrito um livro, né? Israel, Gog e o Anticristo. E o Iraque ia ser a nova Babilônia. Aí o que aconteceu? Desmantelou a União Soviética, desmantelou,
desmantelaram vários movimentos islâmicos, desmantelou, e aquela profecia está desatualizada. Tem que se fazer uma revisão de novo. Assim, nós que estudamos a escatologia, a gente é pesquisador. Nós somos pesquisadores, somos teólogos, somos estudantes de teologia. Nós não somos os profetas, nem os profetas sabiam o que significava aquela profecia. O apóstolo Pedro falou que eles indagavam acerca das coisas que eram reveladas para eles, e era revelado para eles que a profecia não era para o tempo deles, mas para o futuro, para o Cristo, lá na frente. Quer dizer, nem o profeta sabia. Os apóstolos chegaram aos pés do Senhor Jesus e falaram: Senhor, diz quando serão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda. Os apóstolos não sabiam. O apóstolo Paulo falou que hoje nós enxergamos pelo espelho, de forma opaca. A gente não vê a imagem exata. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só quando vier aquele que é perfeito, é que aquilo que é em parte será tirado. Havendo profecias, o que diz o apóstolo? Desaparecerão. Profecia não é para sempre. Ela tem o tempo do seu cumprimento. O que significa? Que nós temos 1.600 anos de material de estudo para estudar. Aí a gente vai ajustando o relógio. Os eventos vão acontecendo, vai se encaixando na Bíblia. Os eventos vão acontecendo, vai se encaixando na Bíblia. Quando a gente vê, a profecia já se cumpriu e a gente não percebeu. E assim que aconteceu a profecia de Joel, capítulo 2. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne, perceberam? Ninguém percebeu, porque ele aconteceu dentro de uma casa com 120 pessoas. Ué, não é toda a carne? Se é toda a carne, como que é sobre 120 pessoas? É sobre 120 pessoas. O apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, acabou de ser batizado pelo Espírito Santo. Não é possível que ele errou. O homem acabou de ser batizado pelo Espírito Santo. Ele acabou de ver línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre a cabeça de todo mundo. Ele acabou de ver. Aí ele abriu o profeta Joel e falou: o que acontece diante de vocês é o que está escrito no profeta Joel. Aí ele citou a profecia. Aí você diz: Pedro errou. 120 pessoas não é toda a carne. Será que Pedro errou? Então será que ele não estava cheio do Espírito Santo? Ou será que nós estamos equivocados na nossa hermenêutica e na nossa interpretação? A gente é que está fazendo Pedro errar. E a gente quer corrigir Pedro. Por isso eu peço para os irmãos puxarem o freio de mão no estudo das profecias. É um mapa precisa ser ajustado, é um relógio, o relógio tem que ser ajustado, não tem como ter certeza daquele dia e hora, não tem como ter certeza. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Se você tem que se acautelar, porque alguém pode te enganar, escrever o livro e dizer: está aqui, como que vai acontecer o fim do mundo. Aí você vai lá, compra o livro, parcela em 10 vezes e fala: achei o livro. Aí pensa que não, o cenário muda totalmente. Muda totalmente. Se você tentar fazer escatologia dos tempos de Lutero acreditava que estava vivendo os últimos dias e que o Papa era a besta do Apocalipse. 500 anos se passaram, o Papa morreu, a Igreja Católica só se agigantou cada vez mais e o Anticristo ainda não apareceu. Nos dias do apóstolo João, o pessoal dizia: ouvistes que o Anticristo vem. Estava todo mundo falando: o Anticristo é Nero. O Anticristo é Nero, mandou matar Pedro, mandou matar Paulo, mandou colocar fogo em Roma. Nero morreu e não era o Anticristo. Aí o João falou: ouvistes que o Anticristo vem. Aí João fala: e em verdade, muitos se têm feito anticristos. Ele tira do singular e coloca no plural, igual ao Senhor Jesus. Porque nós falamos de um anticristo e nós falamos de um falso profeta. Não é isso que a gente fala? A besta e o falso profeta? É o que a gente fala, é o que todo mundo fala. A besta e o falso profeta. Mas o Cristo fala: aparecerão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Ué, a gente não fala de um só? A gente fala de um só. Um falso profeta e um anticristo. O Cristo fala: aparecerão muitos falsos profetas e muitos ungidos, né? Muitos
Messias. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque eles enganarão a muitos. Quer dizer, o Cristo falou de vários, o apóstolo João falou de vários, mas nós falamos de um só. De um só. E por que nós falamos de um só? Porque o apóstolo Paulo, também pelo Espírito Santo, ele falou que esse anticristo ele é o filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem do pecado. Então é uma personagem histórica, um anticristo, que vai surgir no cenário mundial, que vai assumir as credenciais de o anticristo, não um anticristo, o anticristo. E quando esse anticristo surgir, aí nós estamos com alguns sinais que foram deixados para nós aqui, que é o que eu vou estar passando para vocês, tá bem? O primeiro sinal, a construção do bendito templo de Jerusalém, tá? A construção do terceiro templo. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. A senhora. É bem rico. Esse aqui, tá bem? Você pode ver que eu estou colocando aqui que é o sinal, tá? O sinal, o relógio da profecia. Existe uma profecia sobre a existência de um templo em Jerusalém por ocasião dos últimos dias, que a gente chama de últimos dias mesmo, quando Jesus estiver às portas, sabe? Os sinais todos se avolumando. É isso que a gente chama de últimos dias. A gente sabe que Jesus ele já veio nos últimos dias. O autor aos Hebreus fala: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos esses últimos dias pelo Filho. Então são os últimos dias. O profeta Joel falou: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Caiu o Espírito Santo. Mas eram os últimos dias? Ou eram os primeiros dias? Últimos dias. Então, os últimos dias. Jesus falou, Joel falou dos últimos dias. Miqueias falou, Isaías falou dos últimos dias, o Apocalipse falou dos últimos dias. Nós estamos estudando os últimos dias, só que esses últimos dias está demorando 2021 anos, na verdade 2026 anos. Faz 2026 anos que o Senhor Jesus nasceu. Que últimos dias mais demoraram? E mais ainda, o apóstolo João falou: ouviste que falar que o anticristo vem, né? Por isso eu posso dizer que já é a última hora. Que última hora é essa? Que demora tanto tempo assim, 2021 anos, 2022 anos, 2027 anos. Que última hora tão demorada é essa? Que últimos dias tão demorado é esse? Que vai para mais de 2000 anos. É por quê? Porque o relógio da profecia, ele não é cronológico. Ele não é um relógio contado em dias da semana, com meses e décadas. O relógio da profecia, ele é contado com eventos. Quando a gente estuda escatologia, nós temos que usar essa palavra aqui, ó, cronos, e essa outra aqui, que é kairos, tá? Dá para ler, né? Kairos e cronos. Esse cronos são os eventos no calendário, na folhinha. Estamos no mês de fevereiro de 2022, isso aqui é folhinha. Mas só que a profecia não usa esse calendário aqui da folhinha. Qual que usa? Esse aqui, que é o Kairos, ou Kairos, como a gente costuma chamar. Kairos, ou Kairos. O que é Kairos? Eventos. Alguns eventos precisam acontecer, e enquanto aquele evento está acontecendo, o relógio passa um ponteiro. O evento tem que acontecer. Quando o evento acontecer, aí acontece um Kairos, tá bem? Aí nós entramos numa época até se cumprir o pleroma. O que é pleroma? Pleroma é o seguinte: você pega um garrafão de 5 litros, você vai até a torneira e aí você começa a encher ele na torneira. Aí, rasinho, pelo meio, pelo gargalo. Gargalo é pleroma. Não adianta você continuar deixando a água entrar ali, porque não vai encher mais, acabou. A capacidade
do garrafão é 5 litros. Ele não suporta mais do que 5 litros. Não, eu quero que cabe mais. Não adianta. Não adianta. E se tiver pela metade, você não tem o pleroma. Tem que ter a capacidade de 5 litros. Então o relógio da profecia, que eu preciso que os irmãos memorizem isso, para Deus não é esse aqui, Cronos. Não é, não é e não é. Não é para você marcar a volta de Jesus para 1848, 1910, 2042, 2550, 3900. Esquece isso, mas esquece para sempre. É nunca mais vocês pensarem nisso, em datas. Temos que olhar para quê? Para esse aqui, ó, Kairos ou Kairos. Um evento. Algum evento que ele começa rasteiro, algum evento que começa a se mostrar no horizonte e que ele começa a se agigantar, ele começa a ganhar proporções proféticas, escatológicas, chamar a atenção. É isso que a gente tem que ver. E, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, marca um destes eventos escatológicos. O que acontece? O Senhor Jesus, ele disse no Sermão do Monte: quando vocês virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel falou? Falou. Daniel falou de uma profanação do santuário, a abominação desoladora que está no lugar santo. Aí você pergunta, qual que é o lugar santo? Bem, esse lugar santo ele é o templo, tá bem? Porque lá no templo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Então o lugar santíssimo é onde está a Arca da Aliança, e o lugar santo ele é onde está o candelabro, onde está a mesa dos pães da presença, aonde ele está lá o altar do incenso, e só o sacerdote podia entrar ali. O que acontece? Houve um homem na história da Bíblia, no Antigo Testamento, que ele quis ser rei e sacerdote, o rei Uzias. Nenhum rei quis fazer isso. Aí o espírito do anticristo, ele tomou conta do Uzias, ou o rei Uzias teve uma atitude, que é a atitude do anticristo, em que ele quis fazer aquilo que ele não podia fazer. Ele entrou no santuário e ele queria oferecer o incenso diante de Deus. Ele não ia até o santo dos santos, mas ele queria ser rei e sacerdote. Essa é uma atitude do anticristo. Você tem que entender esse pano de fundo para compreender a profecia. São 1.600 anos de profecia e é muita tinta, meu. É muita tinta gasta, mas gastou muita tinta mesmo. Então, se ele gastou muita tinta para escrever, você vai ter que gastar muitas horas para estudar. E a moedinha que você tem no seu bolso vai ter que economizar para comprar literatura. Saul se enquadra nisso também? O quê? Saul. Se Saul se enquadra nesse... É o espírito do anticristo. Nessa questão de ser, que ele era rei e quis ser sacerdote também. O espírito do anticristo. Quando você vê a rejeição de Saul e quando você vê a rejeição de Uzias, é porque o anticristo vai imitar os dois. O que aconteceu com Saul? No dia que ele fez isso, ele perdeu o reinado. E o que aconteceu com Uzias? No dia que ele fez isso, a lepra tomou conta do corpo dele. Imediatamente. Ele era rei, ele não era sacerdote, mas ele entrou no lugar santo. E o que eles fizeram, o anticristo quer fazer também. Mas para ele fazer isso, tem que ter um lugar santo. Tá? O lugar santo é lá no templo de Jerusalém. Nos dias de Jesus, o templo estava de pé. Mas aí o Cristo foi morto, veio o general romano Tito, que depois se transformou em imperador. Tito veio, invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, destruiu aquele templo. Destruiu. E com a destruição daquele templo, onde fica a profecia de Daniel? Onde fica a profecia de Jesus? Quando virdes a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Está falando do quê? Da profanação do templo. Que tipo de profanação? É porque o anticristo ele vai ser um sacerdote. E ele vai entrar. Só que qual que é o agravante? O agravante diz o apóstolo Paulo. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Tem alguém com o texto aberto aí? Sim. Lê bem alto, por favor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo
o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vai acontecer um fortalecimento do judaísmo por ocasião da volta de Jesus e do surgimento do anticristo, em que o judaísmo ele vai realmente avassalar a igreja. Quando eu digo avassalar a igreja, ele vem com tudo. O judaísmo vai ser muito valorizado. Eu estou fazendo um estudo, não estou profetizando, estou fazendo um estudo da profecia. O judaísmo ele prega a existência de um só Deus. Qual Deus? O Deus dos judeus. E os outros? Tudo falso, inclusive Jesus. Por quê? Porque Jesus a gente sabe que é Deus, mas eles dizem não, Jesus não é Deus. Eles negam a divindade de Jesus. E como eles negam a divindade de Jesus, e nós adoramos a Jesus, eles precisam nos convencer de que Jesus não é Deus. Como faz? Coloca você para estudar hebraico. Coloca você para cantar músicas em hebraico. Yeshua para lá. Substitui o nome grego, Jesus, e coloca o nome hebraico, Yeshua. E faz você entrar nos embalos de sábado à noite. E aí coloca você para orar com chale. Gostar dos judeus com kippá na cabeça. Já vemos Ver um monte de rezas. É só você colocar na internet lá a palavra rabino. Pronto, acabou para você. Você colocou a palavra rabino lá, vai vir um monte de material para você que você deu um metadado para o seu computador. E aí vem curso de hebraico, apostila de hebraico, música em hebraico. Aí vou mostrar para você lá o bar mitzvah dos meninos e os cultos da sinagoga, e o rabino disse, o rabá disse, o ravá disse, e o não sei o que disse. Aí hoje para nós é muito uma realidade ainda distante. Para nós é distante. A gente não dá muita pelota nem para os teólogos da igreja, né? Quanto mais para esses rabinos. Não dá. Mas a profecia diz que vai haver essa apostasia da igreja, porque a apostasia é o afastamento da igreja das doutrinas do Evangelho. A igreja vai abandonar o Evangelho, vai abraçar as doutrinas judaicas. Não estou falando da igreja na sua geral, tá bem? É uma apostasia da igreja, mas vai ter os seus remanescentes. Mas com isso, nessa época que a igreja está balançada entre uma coisa e outra, os judeus eles vão conseguir reerguer o templo de Jerusalém, que tem que estar de pé por ocasião da volta de Jesus e por ocasião do surgimento do anticristo. Tem que estar de pé. Se o templo não estiver de pé, aí essa profecia não se cumpre, porque ele tem que entrar no templo de Deus, tá vendo? Se opondo a tudo quanto se adora. Quer dizer, qual é a religião verdadeira? Judaísmo. Qual é o Deus verdadeiro? O Deus dos judeus. E os outros? Tudo falso. E os deuses do hinduísmo? Falso. E do islã? Falso. E do cristianismo? Falso. E do budismo? Falso. E da nova era? Falso. Qual é o único Deus verdadeiro? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E por incrível que pareça, por um ato de sedução, a própria igreja da grande tribulação, a própria igreja que vai adorar a besta e o falso profeta, a própria igreja que vai deitar águas nas mãos desses sacerdotes, porque tem uma igreja que vai para a grande tribulação, tem uma igreja que vai passar para a grande tribulação, está destinada a isso. E o que acontece? Esta igreja estará a serviço do serviço do anticristo, adorando inclusive esse anticristo aí que o apóstolo Paulo chama de o homem do pecado. Mas ele não é um homem do pecado porque ele sai para gandaia, meus irmãos. Ele não é um homem do pecado por causa que ele fica defendendo o casamento entre iguais. Ele é o homem do pecado porque ele se opõe contra Deus. Ele tem um governo anti-Deus. E não é um governo ateu, não é contra a existência de Deus, não é ateu, é anti-Deus. É diferente, é sabendo que Deus existe, mas eu preciso arrancar essa fé da existência de Deus. Pronto, o anticristo vem ao mundo. E para ele vir ao mundo, a construção do templo tem que acontecer. E o que acontece? Estava difícil dessa profecia se cumprir. Por quê? Porque assim que o Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Sumiu, acabou a nação de Israel. Não tem mais. Até
1948. Aí isso deixa nós espantados. O que é a profecia? Ela é uma lamparina. A lamparina acendeu, mas tem outras profecias. Lembra do galão que eu acabei de falar? Está pelo meio. Está pelo meio. E estava vazio. Até 1948 ele estava vazio. Totalmente vazio. Mas aí, em 1948, a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, ela criou o Estado de Israel. Quando ela criou o Estado de Israel, a gente tem que fazer o quê? O que está acontecendo aqui no século XX? 2000 anos sem templo, 2000 anos com o judaísmo acontecendo nas sinagogas, 2000 anos fugindo de cidade em cidade, 2000 anos, e agora no século, senhor, 2000 anos e agora no século XX, eles voltam para Israel com um Estado de Israel. Sabe quando que isso aconteceu? Você sabe quando? Com Josué. Eles estavam lá no Egito, estiveram lá no Egito. Essa aula aqui ela vai ser interrompida, né, para quem está assistindo, mas aí ela já volta com o título de número 2, é só quem está na internet procurar lá, tá bem? O vídeo de número 2. A gente já dá continuidade à aula, tá bem? E a gente só tem 26 minutos de gravação, aí depois começa tudo de novo. Então vocês percebam o seguinte, o relógio da profecia. O povo de Israel estava onde? No Egito. Estava lá desde quando? Desde que Jacó levou. Aí Jacó levou, demorou 430 anos. Com 430 anos eles saíram. Só que demorou mais 40 anos, 470 anos. Depois de 470 anos, mais 40 anos de campanha.